moto, estamos chegando, deixa o like, se inscreva no oferecimento da Bot Internet, a internet de fibra que realmente entrega qualidade pra você. E qualidade você pode escolher, e a Bot Internet é tudo isso. Você vai ver seu jogo sem travar, você vai jogar sem lag, é internet de qualidade no seu stream. O link está na descrição, então se você quer uma internet boa de verdade, corre pra cá, corre pra Bot Internet. Olha, os bordados da camisa do Hoje Tem Galo, do canal do Rap Show, são todos da Folhas Bordado. Ela tá ali no primeiro piso do BH Shopping, em frente ao Carrefour. Quer fazer um boné com bordado diferenciado? É na Folhas Bordado. Uma camisa com bordado diferenciado? É na Folhas Bordado. Lá nós não temos limite, é 1 a 100 mil. Você escolhe a quantidade. Enquanto todo mundo te exige um número, nós não. Nós só entregamos o que você necessita. Tudo aqui na Folha Bordado. Desembola. Precisou de grana, a gente desembola pra você. Parcelamos de 12 a 18 vezes e o link está na descrição. Olha, tudo que você precisa é um cartão de crédito com limite. Você tem um cartão de crédito com limite? Pronto. Tem grana na conta pra você, tá certo? O link tá na descrição, fazemos online também. Aonde você estiver, nós entregamos o que você precisa. Matê, a bebida do carnaval do Brasil, essa semana inteira recheada de carnaval até quarta que vem. E a Matê é uma bebida que você não pode dispensar. Você vai encontrá-la nos melhores supermercados. Quer tomar uma bebida deliciosa? Vem com a gente. Vem de Matê. É, meu amigo, Instituto Céspedes, calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo, Rap e Careca Show. Todos esses apelidos extintos porque eu fiz o transplante capilar. Primeira consulta gratuita e 13% de desconto se você tiver fechado com a gente. Bora falar de Galo, bora começar a nossa resenha. Gente, vamos começar o primeiro assunto sobre o Brasileirão, né? Agora é Brasileirão, não tem conversa, né? O Campeonato Brasileiro vai ser bastante difícil. E eu acho que toda a energia do Atlético tem que estar focada lá. O Campeonato Mineiro, se o Atlético vencer o seu jogo, ele ainda assim vai ter dificuldades de classificação, essa é a verdade, né? Tem muitos e muitos anos, não lembro a última vez que o Galo não classificou diretamente. O Cruzeiro estava vencendo enquanto eu gravava esse vídeo de 2 a 0 o América não vai empatar esse jogo nunca. E você sabe como é que funciona. Classifica o primeiro de cada grupo. Nesse momento tem a URT com 11, o América com 12 e o Cruzeiro indo a 12. Só que o Cruzeiro ainda precisa vencer a URT, porque se ele perder e o Norte Minas ganhar, e o Norte tem o último jogo dele contra o América, ou seja, adversário direto, o Norte vira o líder do grupo. Então o Cruzeiro tem que contar com combinação de resultado e tudo, então ele não pode dar mole. Já o América precisa vencer a qualquer modo, que Tombense e Pouso Alegre, um tem 11 e outro tem 10, qualquer um pode passar ele. E o Atlético, por sua vez, vencendo o seu jogo, ele tem condições, mas dependendo da URT, se o Atlético vencer o seu jogo, ele vai a 14 pontos, a URT tem 11. Então se ela vencer, ela passa. O Cruzeiro, se perder o jogo, mas o Norte também perder, ele tira o Atlético, então o Cruzeiro pode entregar a partida. Então tudo é possível nesse último jogo. Então nós temos que tomar todo o cuidado do mundo, né? Lembrando que o Cruzeiro faz o seu último jogo diretamente contra a URT lá, né? Então assim, complicado a nossa vida no Campeonato Mineiro. E diante disso, eu sempre falei pra vocês, não é novidade pra quem assiste o canal do Rap Show, que o Mineiro, ele não pode ser prioridade. Inclusive, eu sempre defendi a ideia, do Atlético jogar todos os jogos, inclusive contra o Cruzeiro, né? O único jogo que eu defendi que o Atlético jogasse com o time titular era contra o América, que era uma semana antes da estreia com o Palmeiras. Cruzeiro, final de semana reserva e depois titular contra o América. Por quê, cara? Porque eu quero 100% de foco. Você vê que o Atlético tá fazendo mais ou menos isso e mesmo assim não conseguiu vencer nenhum jogo. Empatou o primeiro e perdeu o segundo. Então assim, cara, tem muita coisa que esse brasileiro tem que entregar pra gente. E o principal que o torcedor tem que entender é: o brasileiro é a vida do Galo 2026. E o caminho mais fácil é a Sul-Americana, não pode abrir mão da Copa do Brasil. Nós temos um elenco fraco, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, nosso elenco é mediano. Ele pode vir com os reforços a se tornar um ótimo time, mas hoje ele é um elenco mediano. Hoje o jogo do Atlético é um jogo abaixo de um título, de qualquer coisa do gênero. Então, não dá pra gente poder ficar aqui tecendo comentários de não, nós temos que disputar tudo, você está pensando pequeno. Eu pensaria grande se o Rubens Menin e o Rafael Menin colocassem mais 15 milhões, 20 milhões de euros em contratações, né, que daria aí uns 60, 80 milhões de reais. Aí você pode ter certeza que euzinho aqui, não, daria 120 milhões, né, uns 100 milhões. Eu estaria aqui, deixa eu ver quanto que dá 20 milhões de euros, só porque eu tô falando de valor aqui, então, para dar número concreto, né, euro. O euro hoje tá, olha que demora. O euro hoje tá quanto, hein? Euro, será que a internet
Não, o site mesmo que deu pau, agora foi, ó. O euro hoje, vamos colocar 20 milhões aqui. Nós falamos de 124 milhões, vocês não vão pôr nunca. Vamos colocar 15 milhões. 15 milhões dá 93 milhões de reais. Se eles colocarem mais 15 milhões, eu passo a acreditar. Mas por quê? É porque falta zagueiro, falta volante, falta ponta direita. O Minda tá aí, mas não conseguiu jogar ainda. E mesmo quando ele voltar, vai faltar um jogador. Então eu tô trabalhando dentro da lógica. Eu tô trabalhando dentro do que eu vejo em campo, dentro do que eu tô assistindo, dentro de uma realidade. Eu não tô inventando preceito aqui pra ninguém. Então, o que eu vejo, e aí é o meu ponto de vista, eu sei que você vai divergir de mim, tá tudo certo, tá tudo bem, eu não vou brigar com você, né, e nem você comigo, por favor, é que o time do Atlético hoje é mediano e time mediano em meio de tabela. Então, não acredito em Sul-Americana, ainda mais uma Sul-Americana com River Plate, Boca, os times que estão lá. Na Copa do Brasil, o time do Atlético é mediano, vai acabar caindo. Então, com o investimento, eu acredito. Se o Paulo Brax colocar bastante, o Menin colocar dinheiro, aí sim a coisa pode mudar. Sem isso, não acredito. Então, por isso que o foco tem que ser total no brasileiro. E por que foco no brasileiro? Porque as outras equipes vão estar concentradas em diversos torneios. Na hora que a Copa do Brasil começar e a Libertadores e a Sul-Americana começar, as equipes vão desviar a atenção. E é nessa hora que você pontua. É nessa hora que você cria a diferença. Bora falar de Brax, que está oferecendo um jogador no mercado. Eu conversei com uma pessoa de dentro do Atlético sobre a questão do Júnior Santos, né? Porque ele não foi relacionado, a pessoa falou que foi por uma opção técnica no momento, porque antes disso ele estava negociando e que mediante isso ele não foi relacionado. Mas eu conversei com uma pessoa e disse, olha, eu conversei com uma pessoa que cobra o Bahia diariamente, ela me garantiu que o Júnior Santos foi oferecido. Vocês vão lembrar também que teve um setorista, esqueci o nome dele, que falou sobre isso também, que o Júnior Santos foi oferecido e tudo, agora eu não tô me lembrando o nome dele, enfim, você me perdoe. A grande realidade é a seguinte, gente, é um ponto, assim, indiscutível, é um ponto, assim, que você não tem muita conversa. Dentro do Atlético, o Júnior Santos já é tratado como um ativo... Eu não quero usar essa palavra que eu ia usar agora, eu vou usar outra, porque é muito pesado e eu não gosto de ficar falando mal, assim, de uma forma pejorativa, porque esse termo é um pouco pejorativo. Mas ele é um ativo ineficaz, a palavra que eu vou usar é essa em vez do outro termo. Ele é um ativo ineficaz, que foi de alto custo, pouca entrega e ainda tem uma manutenção cara, ou seja, alto custo, 8 milhões de euros. Ineficácia técnica e um alto custo para você manter ele, de 1 milhão e cacetada. Então assim, velho, o Atlético está oferecendo o jogador no mercado, o Atlético já deixou claro que não faz força nenhuma para manter. Vocês sabem que o Atlético até topou pagar parte do salário do Júnior Santos, então assim... Então, o Brax está oferecendo, o Brax está fazendo o papel dele, o Brax está tentando. O maior erro do Atlético foi trazer o jogador que o Cuca pediu, porque o Cuca ano passado, vou te contar, viu, deu uma quebrada nas finanças do Galo. Enfim, dito tudo isso a vocês, vamos esperar para ver como é que vai ser a questão do Júnior Santos. Eu já falei para você, se ele tiver em forma física e estiver bem tecnicamente, tinha que estar jogando, mas o Tanaka nos disse, não está treinando bem e por isso não está relacionado. E o Sampaoli é assim, na coletiva ele deixou isso muito claro, na coletiva ele disse, palavras dele, não adianta vir aqui depois me ligar falando que não é bem assim, não. Palavras do Sampaoli. Joga quem está treinando bem. Joga quem eu vejo no dia. Ele falou, eu estou ali vendo todo dia quem tá treinando e quem não tá treinando bem. Então, é uma opção apenas do Sampaoli por conta de treino, ou seja, eficiência técnica. Quero falar do Lerma, gente, porque o Lerma foi oferecido no mercado, né? O Lerma é um jogador interessante, o Lerma é um ativo que poderia estar a serviço do Galo. Mas a grande realidade é que o Galo está em busca final de volante, tá? Eu trouxe ontem na manhã para vocês um vídeo aqui, onde eu fui informado por uma pessoa muito forte dentro do Atlético, que o Atlético não está satisfeito, está numa busca desesperada por um volante, mas um volante de bom nível técnico, e que o Atlético não sinta-se roubado e nem gaste um valor excessivo, né? Porque o Atlético já gastou um valor excessivo em outros atletas no passado que não entregaram nada. Essa é uma grande realidade, a gente não pode discutir sobre isso, né? A gente pode falar aqui Rony, Júnior Santos, etc, né? A gente sabe que é razão. Então, e aí muita gente fala assim, o Atlético tá economizando, o Atlético tá amarrando. Cara, não acho que o Atlético esteja amarrando. Eu acho que alguns valores que chegaram até aqui pra gente foram valores completamente esdrúxulos. Gente, desculpa, mas são valores completamente fora da órbita. Galarza 10 milhões de euros, isso é putaria. Você vai me desculpar, você que não tá conseguindo raciocinar isso. Gente, euro, deixa eu entrar aqui de novo, euro. Essa pedida do Galarza, desses caras de 10 milhões de euros, nós estamos falando de 61 milhões
milhões de reais no Galarza, ele não vale 40. Então, assim, é um absurdo. É um jogador que, com 23 anos, se fosse top, tava no River, tava no Boca. E se fosse genial, tava na Europa. Então, é um jogador que explodiu mais tarde, que ele é uma aposta, sim, senhor. Tanto o outro lá que eles não quiseram vender, aconteceu o que com ele? Porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Então parem de endeusar o Assad, que todo mundo fica, nossa, é um gênio da bola. Gente, pode se tornar assim um genial, pode se tornar assim uma lenda. Ninguém quer pagar 5 milhões de euros nele. Se fosse essa lenda toda, você acha que a Europa já não tinha pago 5 milhões de euros nele? Essa mixaria de dinheiro para o europeu? Então eu chamo vocês a pensar. Eu não tô aqui, não, mas você mesmo quer a contratação de jovens talentos, sim. Só que eu não posso desperdiçar dinheiro nisso. É sobre isso a nossa conversa aqui no momento. Então, eu tenho absoluta tranquilidade que nós temos que fazer a contratação, sim. É uma prioridade, mas nós não podemos fazer de qualquer jeito. E passando para o tema Galarza, cara, torcedor, segundo a imprensa argentina, há 2 semanas atrás, o valor era 6 milhões de euros livres de impostos, de dólares, perdão. Quando a gente vai falar de dólar, tá? Tá dando 5,22 o dólar. 6 milhões, ó, 6, 1, 2, 3. 31 milhões, tranquilo, né? Tranquilo. Só que você tem que pagar mais 1,5 milhão, que é 25%, é isso mesmo? Deixa eu só fazer uma conta aqui. 6 mil vezes 25%. É isso mesmo, 1,5 milhão de dólares. Só que você tem que pagar 1,5 milhão de dólares, que é os impostos. Isso dá 7 milhões 826 mil. Ou seja, a venda do Galarza ao Atlético, a pedida do Tadjet, segundo a imprensa argentina lá atrás, eu já vou para outro ponto, que você acabou de falar 11, vou chegar lá. É um total de mais 7 milhões 826 mil de imposto. Então, essa operação toda de 38 milhões à vista. Então, quando a gente vai falar aqui que é 7 milhões e meio de dólares, na verdade, o total da operação, nós estamos falando aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, opa, cliquei errado, de 39 milhões, é isso mesmo, 39 milhões à vista, não, eu por 75, isso, 39 milhões 130 mil à vista, Ninguém no futebol brasileiro faz à vista, é tudo parcelado em 2, 3 anos, Palmeiras, Flamengo, é tudo parcelado. E aí, o Fred Augusto e o Frossá, quem deu notícia em primeira mão foi o Fred Augusto, é importante falar isso, não foi o Frossá, foi o Fred nesse caso, mas o Frossá compactou da mesma informação do Fred, divergindo 1 milhão, pelo que eu vi de notícia, um falou 11, o outro 10. Então, assim, vamos colocar que os dois aqui estão certos, não a imprensa argentina. Caramba! 10 milhões, vamos pegar o valor menor, 10 milhões. Nós estamos falando aqui de 52 milhões de reais, não vale. Não vale 52 milhões de reais, não vale 10 milhões de dólares esse atleta. Então nós também não podemos ronizar de novo, Júnior Santá de novo. Por um atleta que não vai rap, mas ele tem um potencial, volto a dizer. Jogador quando tem 21, 20 anos ali e é diferenciado, a imprensa europeia compra, a Europa compra, o River Plate compra. Se não comprou, estourou mais tarde, não estou dizendo que não tenha qualidade. Talvez ele tenha uma qualidade tardia, sim, mas não pode valer esse valor. É sobre isso que nós temos que conversar. Vamos falar de La Monaco, né? La Monaco é o seguinte, gente, já a proposta já do Atlético já tá lá, né? E o Independente recusou. Vai haver uma segunda proposta? Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte: o Sampaoli insiste na contratação desse jogador. O Sampaoli, uma pessoa me falou que poucas vezes o Sampaoli insistiu tanto para contratar um cara nesta janela atleticana, nome em específico. Ele não insistiu, mas nesse ele tá insistindo. E realmente o pessoal brinca que ele como é que fala? Eita, Jesus Cristo. Ele é o nosso zagueiro argentino. Puta merda, velho. Lianco argentino, que ele é o Lianco argentino. O pessoal brinca e tal, enfim. Mas aí, cara, vem o que eu falo com vocês, que a gente tem sempre que ficar antenado, entender como é que é o futebol, ele é dinâmico, ele funciona de uma maneira bem diferente, né? A pedida dos caras é de 9 milhões de dólares por 80%, tá? É 9 milhões de dólares. Isso, senhoras e senhores, dá 9 milhões, 1, 2, 3. Dá 46 milhões de reais, tá? 46 milhões de reais. Olha, muitos dizem que ele vale. Muitos dizem que ele vale isso daí. Parece que o Atlético quer reduzir. A primeira proposta do Atlético foi de 5. Os caras fizeram 9.
7 talvez, um total de negociação de 7, sendo que 2 milhões o Atlético assumiria de uma dívida que eles têm com o Bragantino, o Atlético assumiria, recompactaria isso com o time argentino. Então assim, cara, se a gente conseguir reduzir para 7, vai ser uma contratação muito boa. Tudo que eu escutei falar desse cara, tudo que eu li sobre esse cara, todos os especialistas que eu pude acompanhar, o Twitter é bom nisso, tem uns caras que tem a manha sobre isso daí, é um cara diferenciado e seria muito bom. Agora vamos pra polêmica, né, do vídeo, né? Vamos pra polêmica. Sampaoli pode cair se perder o jogo contra o Remo? Bom, não. Uma pessoa do Atlético falou que mesmo com uma derrota, o Sampaoli segue prestigiado. A palavra foi essa, tá? Que Sampaoli segue prestigiado. Vou dar a minha opinião. Olha, o Sampaoli não começou o trabalho dele em janeiro. Ele realmente pegou um elenco falido do Cuca e continua. Só que é o seguinte, cara. O Cuca ganhou o Campeonato Mineiro com tranquilidade. Nós, nos 3 primeiros jogos, empatamos com o time sub-20. Empatamos, não perdemos. E depois disso, nós emendamos aí uma sequência e passamos por cima de todo mundo, do Cruzeiro e tudo. Empatamos com a América, ganhamos do Cruzeiro e fomos embora e fomos campeão mineiro. Não estou dizendo que o São Paulo não pode ser campeão mineiro. Tem muito campeonato ainda, tem muita coisa para acontecer. O que me chama a atenção é o que o trabalho do São Paulo, por exemplo, empata com o Atlético, que tá muito mal. É o time de Série B, muito mal no Campeonato Mineiro, passando vergonha. O time do São Paulo, ele tem um padrão melhor que o do Cuca? Tem. Mas o time do São Paulo tinha que estar jogando mais bola. Esse time do São Paulo recebeu alguns reforços. Esse time do São Paulo podia estar tocando melhor, sabe, fazendo partidas mais interessantes. E a partir do momento que não começa a ganhar, o torcedor começa a ficar puto, o torcedor começa a ficar indignado, o torcedor começa a ficar chateado, o torcedor começa a ter mais cobrança. E a partir do momento que o torcedor começa a ter mais cobrança, a partir do momento que o torcedor começa a ficar em cima, as estruturas dentro do Atlético começam a se movimentar e a gente sabe que o futebol é assim. O jornalismo começa a bater, o torcedor começa a bater e hoje, diferente de antigamente, onde quem derrubava técnico era a imprensa, hoje quem derruba técnico é o torcedor mesmo. Porque o torcedor é que tá na rede social, que tá no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, grupos de WhatsApp. É ele quem derruba. A imprensa já derrubou o treinador, hoje é difícil. Hoje o treinador ele só é derrubado pela coisa. Como exemplo, foi o contratado do São Paulo. O São Paulo foi contratado graças ao torcedor. Era um nome que agradava sim, era um nome que chamava atenção sim, mas foi contratado graças ao torcedor. Então, cara, dentro do Atlético dizem que se ele perder ele não cai. Aí contei pra vocês todo esse imbróglio, vou dar uma opinião. Se o São Paulo perder pro Remo, ele tem que ser demitido. Que isso, Rep? Você tá derrubando o treinador, 16 jogos, 3 vitórias. Eu compactuo que o elenco precisa ser melhor, eu compactuo que o elenco precisa ser mais forte, eu compactuo que precisamos de mais nomes. Só que é o seguinte, cara, Remo é uma equipe muito fraca, o Atlético é uma equipe muito fraca, você ter risco de ficar fora do Mineiro, e esse risco existe dependendo do que acontecer sábado, é uma atuação horrorosa. E o São Paulo, ele é o responsável. Todas as contratações, eu só não posso falar pelo Cassierra, mas até o Cassierra, todas, ele que disse, não fui eu, São Paulo respondendo uma pergunta que eu estava na coletiva, disse: eu participei de todas as contratações e toda a responsabilidade é minha, porque eu escolhi esses jogadores. Então a escolha foi dele. Então assim, cara, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que acontece. Rezar para que o São Paulo ele vire o jogo, porque eu prefiro que ele vire o jogo. Eu prefiro que ele vença o Remo, ele vença sábado, classifique no Mineiro do jeito que for. Passou da primeira fase do Mineiro, continuar com o time reserva. Se perder, aí que se lasca. Eu não estou nem aí para ganhar o título mineiro. Eu quero ganhar 7 vezes. Eu estou preocupado com o Campeonato Brasileiro, porque você ganha 7 vezes e disputa meio de tabela, não valeu nada esse Campeonato Mineiro. Nada. O Campeonato Mineiro serve para uma coisa, zoar Cruzeirense. Agora, eu prefiro esse ano, sabe o quê? Ir para Libertadores. Eu prefiro esse ano, sabe o quê? Disputar o Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela. Eu prefiro ver a torcida feliz, porque a torcida Campeonato Mineiro deixa a torcida feliz em março. Um Campeonato Brasileiro bem disputado, focadinho. Você vai até o final do... Rep, mas não dá para disputar os dois? Se desse para disputar os dois, o São Paulo entrava sempre com os titulares. Se ele não tá entrando sempre com os titulares, é porque não dá para disputar os dois, você pode ter certeza. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, tamo junto. Por que não dá para ganhar os dois se não dá para jogar com os dois? Se desse, acho que o São Paulo, o cara que não gosta de poupar, o cara que é bitolado para vencer, nem é um vencedor, mas é bitolado para vencer. Você acha que ele ia poupar? Ele não ia, não. Esse é o departamento falando para ele. Não coloca não que vai estourar. Tamo junto. Hoje a live é mais tarde, tá? Por volta de 12:30. Um abraço, fiquem com Deus e valeu!